Jesus parou. Jesus ele para aquele cego. Por quê? Porque aquele cego ele foi perseverante. Aquele cego ele foi perseverante. Ele traçou um objetivo na tua vida de receber a vitória do Senhor Jesus, não importasse o preço que ele ia pagar. Porque ele aproveitou aquela situação, porque ele achou que ele não teria outra. Ele não teria outra oportunidade. Então aquela oportunidade ele aproveitou. E o que eu aprendo entre aquele cego começar a clamar Jesus Cristo, ao ponto de Jesus parar? Haja vista, amados, que naquela multidão, nós cremos que também atrás daquela multidão, claro que teria pessoas ali também necessitando da misericórdia do Senhor Jesus, necessitando de cura, pessoas perturbadas que estavam também vindo até Jesus, porque Jesus estava passando sobre uma aldeia ali, e claro que como aquele cego estava ali naquele local, naquela beira daquele caminho, também haveria outras pessoas também ali rodeadas, que tinha problema, enfermidade, alguma coisa que viesse para que Jesus viesse a resolver, alguma coisa que tivesse para que Jesus viesse a resolver. Amado, o que eu aprendo que quando nós traçamos um objetivo em nossa vida em relação a buscar a presença de Deus para um problema que nos tem inquietado, para uma enfermidade, primeiramente Jesus, ele quer saber se realmente nós vamos sustentar até o final, se nós vamos sustentar essa petição até o final, se realmente nós vamos nos empenhar para isso. E qual seria o empenho? Qual seria o empenho? Qual foi o empenho daquele cego? O empenho daquele cego, ele usou a arma que ele tinha. Ele começou a clamar, ele não parou de clamar, ele não parou de clamar. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus. E ele começou a clamar, e ele não parou de clamar. E ele começou a louvado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito dele era clamar, a buscar a presença de Deus, até que Jesus parasse. E Jesus parou. Porque Jesus ouviu o clamor. Você acha que desde do primeiro clamor que ele começou a lançar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você acha que Jesus não tinha ouvido? Você acha que Jesus não tinha ouvido o clamor? A primeira voz que saiu daquele homem: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou em alta voz. E ele continuou aclamando. E Jesus andando. Ele continuou aclamando. Jesus andando. Foi alguma pessoa, chegou até ele e falou assim: para de clamar. Mas ele continuou a clamar, ele continuou a buscar a presença do Senhor, ele continuou, porque o objetivo dele era clamar. O que eu aprendo aí? Eu aprendo, amado, que o seu objetivo diante de Deus tem que ser acima dos rumores, tem que ser acima de qualquer coisa. Você traça um objetivo de buscar a presença do Senhor, você entra numa campanha de oração para Jesus te dar uma vitória. E muitas vezes, no final ou no meio daquela campanha, alguém vai falar para você: olha, não adianta nada você clamar, não adianta nada você buscar, porque eu já busquei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não resolveu nada. Eu quero dizer para você a diferença de um clamor para o outro, a diferença. Porque o que realmente autentica o clamor em relação se ele é verdadeiro ou falso, o que é? A nossa perseverança e a nossa fé. Então, se realmente nós somos perseverantes até o final, é porque acreditamos que Jesus vai parar. Temos a convicção que Jesus vai parar. E Jesus parou. Jesus parou para aquele cego. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus parando, a segunda coisa que aconteceu
ele sensibilizou o coração de Jesus, ele conseguiu alcançar a sensibilidade do coração de Jesus, e Jesus para. Jesus para no meio toda aquela multidão. Eu pergunto para você, você acha que não tinha outras pessoas clamando Jesus através das suas enfermidades? Pessoas coxas, pessoas talvez até cego que estava ali na sua circunvizinhança. Mas eu acho interessante que através do clamor daquele cego, ele conseguiu fazer Jesus parar. Amado, é tremendo. Ele conseguiu fazer Jesus parar. Pela sua perseverança, pela sua atitude. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus viu claramente que aquele cego, realmente queria a resposta de Deus, a solução. Quantas pessoas que começam um objetivo aí, e chega no meio do caminho, ele para. Ele para porque ele vai ouvir os rumores, vai ouvir outras pessoas que às vezes não têm o mesmo propósito que ele tem, e para. Ou por outras coisas, problemas que vêm para tentar parar, como aquela pessoa que chegou até aquele cego e falou para ele parar de clamar, que o mestre não ia ouvir ele. Mas ele continuou perseverante. Ele continua perseverando. E Jesus para uma pessoa. O que eu aprendo aí? Eu aprendo que realmente, se o nosso objetivo, o nosso propósito for realmente autêntico, verdadeiro, se o nosso propósito for constantemente na presença do Senhor, com a mesma convicção, com a mesma direção, não mudar o propósito, Jesus vai parar. Ele vai parar. Jesus parando, Jesus manda alguém buscar aquele cego. Talvez seja aquela mesma pessoa que mandou ele se calar, que mandou ele parar. O que eu aprendo? Eu aprendo que em volta do povo de Deus existe muitos que creem, existe outros que não creem. Existe muitos que estão ali para ver o movimento, o que vai acontecer, e outros que estão ali com o coração verdadeiro para buscar a presença de Deus. E aquele homem, ele estava com o coração verdadeiro. E quando nós temos um coração verdadeiro para com Deus, nós não temos tempo para dar ouvido à voz contrária, a não ser aquela voz que vem do trono do Senhor. Nós não temos tempo para ficarmos, louvado seja Deus, ouvindo outra voz, a não ser a voz do Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a buscar incessantemente a presença do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor.